Presidente, na sequência, uma declaração de líder da Senhor presidente, eu quero lamentar duas informações da área de segurança que mostram quanto a nossa cidade ainda anda vítima da insegurança. Hoje pela manhã, uma mulher de 45 anos, chegando no trabalho, desceu na parada de ônibus na RSC 453, ela foi vítima de um latrocínio, foi esfaqueada quando saía do ônibus, vítima desse latrocínio, estava indo trabalhar numa malharia, é o 4º latrocínio do ano em Caxias do Sul, então é de se lamentar que tenha acontecido isso. A família da Eliane Paula Massuchini, de apenas 45 anos, é de Cerro da Glória, a família toda mora de Cerro da Glória, no interior aqui de Caxias do Sul. Quer dizer, a gente fica chocado quando se depara com esse tipo de notícia. Hoje, nos veículos de imprensa também, a gente se deparou com a notícia de uma mãe com o filho que estava saindo do carro e que foi vítima de um assalto, onde o assaltante estava com uma faca em punho, foi sequestrada, enfim, ficaram rodando pela cidade 30 minutos, em plena Júlio de Castilhos, em plena luz do dia, e hoje a gente estava ouvindo o relato dessa mãe, o trauma que é para ela, o trauma que é para o filho, uma situação como essa. Então, deixar aqui, enfim, essas informações para quem não as tinha, mas elas causam realmente uma repercussão muito grande, a gente lamenta e a gente fica até com medo de sair às ruas, embora todo o esforço dos órgãos policiais em relação a isso. E aí eu volto novamente à questão de como a gente combate a questão da violência. Se combate com oportunidades de trabalho, se combate com educação, se combate com a diminuição da desigualdade, é assim que a gente se combate essas questões de violência. E eu volto à questão do Senai José Gazola. Nós batemos nessa tecla desde o ano passado para que aquele local fosse um local de qualificação profissional para a nossa juventude, para adultos, para recolocação no mercado de trabalho de pessoas que estão fora do mercado de trabalho. E principalmente numa região que é uma região bastante abandonada, que é quase que uma cidade, a região norte de Caxias do Sul. E, de forma sem diálogo, nem a Comissão de Segurança aqui da Câmara foi chamada, ninguém foi chamado para conversar sobre isso, não houve nenhuma reivindicação para que Caxias do Sul tivesse um pelotão de choque. O governo do Estado, junto com o Senai, com o aval do Senai, com o aval dos empresários, assinou o termo de cessão para que uma área nobre, para que uma área que sempre foi, por lei, destinada à qualificação profissional e à formação profissional, seja agora a sede de um batalhão de choque com mais de 110 policiais. Espero que esse batalhão também não faça competição com o 12º BPM, retirando viaturas, retirando cotas de combustível, retirando armamentos, para que o batalhão de choque possa atuar aqui em Caxias do Sul e na região da Serra, porque é um batalhão da região da Serra. Então fica ainda o meu registro aqui a favor do aparelhamento da área de segurança, mas sabendo que a insegurança a gente combate com educação, com profissionalização e com emprego. Era essa a nossa intenção em relação à ocupação do prédio do Senai José Gazola. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, eu quero trazer, e é importante que a gente demarque aqui a nossa opinião a respeito de vários assuntos, mesmo que eles não sejam assuntos locais. O orçamento do Estado foi enviado à Assembleia Legislativa e o governador Eduardo Leite contempla 55 milhões para emendas aos deputados. Isso dá em torno de 1 milhão para cada deputado, em emendas parlamentares. Permite a parte. Então eu quero deixar bem claro aqui, embora o assunto não seja local, mas influencia, inclusive, na nossa região, que o governo, para o orçamento deste ano, foram destinados 20 milhões de reais somente para a consulta popular. 20 milhões, e se retirou da consulta popular a área de segurança, a área da saúde, a área de educação, ficou mais para o desenvolvimento regional. Quer dizer, nós temos 28 Coredes, a gente move uma usina de discussões, de prioridades, reúne entidades, enfim, para 20 milhões, para 28 Coredes. Uma miséria, foi o menor valor para a consulta popular nos últimos anos. Só no governo Ieda teve um valor tão baixo para o Cored. Mas aí o governo do Estado, com um déficit de 5 bilhões de reais no orçamento, 5 bilhões, destina generosamente
55 milhões para emenda parlamentares de deputados, para fazer curral eleitoral, para defender os seus interesses na região e nas suas cidades. Fisiologismo puro. 55 milhões para emendas parlamentares de deputados e 20 milhões para consulta popular. Então, eu quero dizer que é a minha indignação ao saber disso. Aliás, talvez alguns deputados soubessem, mas isso também foi colocado no orçamento, assim, de repente, 55 milhões. 1 milhão para cada deputado estadual em emendas parlamentares. Vereador. Um estado que tem um déficit de mais de 5 bilhões e que destinou apenas 20 milhões para a discussão da consulta popular. Eu já pedi autorização da bancada, conversei com os outros vereadores, estou enviando hoje um ofício para os deputados do PSB, deputado Dalcis, deputado Weber e a deputada Franciele, né? São as irmãs, para que os deputados do PSB na Assembleia Legislativa abram mão dessa indecência. Os deputados do PSB abram mão. Então, estou enviando uma correspondente para que digam não a esse 1 milhão, a esses 55 milhões que o governador Eduardo Leite, que diz que entrou para fazer outra coisa, mas está fazendo mais do mesmo, né? Destinando a deputados para que os deputados possam privilegiar. Escola, vamos arrumar posto de saúde, vamos arrumar estrada. Vem cá, tchê. O discurso era outro. Agora ficou com o mesmo discurso de todos os outros políticos. Todos os discursos. Ainda o vice-governador do seu partido, vereador de Ló, diz que é um sistema de inovação isso. Inovação é fisiologismo isso. Fisiologismo, isso não tem nada de inovação. Isso é priorizar currais eleitorais de deputados. Não tem nada de inovação, não tem nada de moderno nisso, tem de antigo. Então, quero fazer o meu repúdio contra essa questão das emendas parlamentares dos deputados estaduais e pedir encarecidamente aos deputados do PSB que abram mão desse valor de 1 milhão cada um para emendas parlamentares. Sua parte, vereador Felipe. Vereador Alberto, eu concordo 100% com o que o senhor disse, sou contrário às emendas parlamentares, já defendi isso da tribuna aqui várias vezes e fiquei muito feliz ontem quando a bancada do MDB na Assembleia lançou uma nota se posicionando contrário e abrindo mão das emendas parlamentares. Espetacular. Isso sim, uma baita decisão da bancada, assinada pelo deputado Fábio Branco, ontem líder da bancada do MDB na Assembleia. Concordo com o senhor, sou contrário às emendas parlamentares, tanto na Assembleia como em câmaras de vereadores e principalmente em Brasília. Então, não tem que negociar com emendas parlamentares, vai negociar com trabalho, vai negociar com projeto e não com emendas parlamentares. Ou com fortalecimento dos colégios numa discussão séria, justa e representativa. Seu parte, vereador Pérez. Vereador Meneguzzi, esses 55 milhões, se fossem revertidos para os Coredes, nós não teríamos esses pouquíssimos 600 mil para distribuir para apenas 3 projetos escolhidos pela própria comunidade. Pegando como gancho o que o vereador Felipe falou, nós ficamos muito felizes quando ontem a bancada do MDB imediatamente já fez uma nota se posicionando totalmente contrário a isso. Quando a nota diz o seguinte, a nota coloca justamente a preocupação do governador Sartori de tentar arrumar as contas, o que não é possível e não foi possível. A nota da bancada é justamente essa falta de responsabilidade com o momento do Rio Grande do Sul de querer ainda colocar 55 milhões. Então, eu concordo com Vossa Excelência e que bom que Vossa Excelência vai encaminhar para a bancada do PSB esse posicionamento da bancada aqui de Caxias do Sul para que também o PSB tome essa atitude lá em Porto Alegre. Obrigado, vereador Meneguzzi. Vereador Meneguzzi, penso como Vossa Excelência, também sou contra, acho isso um absurdo fisiologismo, né? Na realidade, se escamoteia uma discussão fundamental que é as câmaras terem poderes, quando da discussão do orçamento, definir recursos sem limitação. Você tem 2 bilhões de recursos, o Poder Legislativo tem que ter autonomia para alocar recursos para lá e para cá, tá? De acordo com as prioridades estabelecidas no coletivo do Legislativo. Tá? Então, o grande problema é que tem que ser alterada a questão das atribuições da Câmara e não você ganhar esmola. Tá? Isso é esmola, né? Para tu fazer proselitismo político, né? Lamentavelmente. Tá bom, obrigado. Então, eu quero deixar aqui essa fala em relação a essa decisão que consta no orçamento do Estado para 2020, né? E reforçar, o Estado tem um déficit de 5,2 bilhões de reais.
e está destinando 55 milhões para a emenda parlamentar, para fazer fisiologismo, fazer com que os deputados no futuro votem a favor de questões como essa do Banrisul, enfim, uma série de situações. Eu condeno esse tipo de prática, é a velha prática, não é gestão, não é inovação, isso é a velha prática política. Era isso, senhor presidente. Uma declaração de líder solicitada pela bancada.